Olá, sejam bem-vindos ao podcast Café com Coruja. Nesse canal a gente trata de negócios e dinheiro. Hoje nós temos a presença da Bruna, especialista em leis de incentivo, produtora cultural, e veio hoje dar algumas dicas de como utilizar essas leis, tanto em projetos na área da cultura quanto na área do esporte. Eu sou o Vitor, diretor comercial da Coruja, e queria que vocês preparassem um cafezinho, um fone de ouvido e viessem com a gente nesse episódio que vai ser muito legal. Bom, para começar, Bruna, conte um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e como que você conseguiu, chegar na atuação com leis de incentivo. Bom, muito prazer, primeiramente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Quando eu saí da escola, eu quis fazer algo que pudesse me trazer um benefício muito grande para o decorrer da minha vida. Então, eu escolhi fazer teatro antes de começar alguma faculdade ou de pensar em algo para poder fazer profissionalmente. E a partir do momento que eu entrei no teatro, eu descobri que a gente consegue trabalhar em vários setores dentro da parte do teatro, da televisão, do audiovisual, e entendi que a gente não precisa fazer teatro só pelo fato de estar na frente, estar em cima do palco. A gente consegue trabalhar em outros lugares também, que é na produção, iluminação, enfim, em diversas outras áreas. E nesse Não tem processo, só o artista, né? exatamente. E nesse processo todo, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre leis de incentivo, porque dá para ver com discrepância a diferença de vários tipos de produções culturais e de produções audiovisuais, artísticas de uma forma geral. E eu quis entender como que algumas produções conseguiam ter mais acesso a recursos do que outras. Então eu comecei a estudar um pouco sobre editais e outros formatos de conseguir dinheiro e até que eu cheguei nas leis de incentivo, que eu estudei em meados de 2020, na época da pandemia. Eu comecei a estudar as leis de incentivo e descobri um universo gigantesco de leis de incentivo, não só de cultura, mas também leis de incentivos sociais, de uma forma geral, que acessam o esporte, fundo da criança e do idoso, projetos também oncológicos, enfim. É uma gama muito vasta de possibilidades que a gente tem com as leis de incentivo hoje, aqui no Brasil. Você fez um curso e você fez uma faculdade. Isso. Fiz faculdade de produção cultural. E pesquisei bastante, li muito as leis, li leis mais antigas, li as novas leis, que é dessa forma que a gente consegue ter acesso a essas informações. Bacana. O que que eu percebo? Muitos empresários desconhecem, né, a lei de incentivo. Você consegue explicar de forma simples, assim, como que elas funcionam? Consigo explicar de forma simples porque elas realmente são muito simples. O governo, ele entende que ele pode destinar uma parte dos impostos que são pagos pelas empresas ou por pessoas físicas para que o terceiro setor possa tomar a frente e assumir algumas atividades culturais, esportivas e sociais de uma forma geral. Então, enfim, dentro da lei federal, né? A gente tem a lei municipal, tem a lei estadual e tem a lei federal. A lei federal, ele destina um total de 10% para várias leis de incentivo. Então, ao invés do empresário pagar direto para o governo aquela parcela do imposto, ele vai destinar aquele imposto para um projeto social e o projeto social, o proponente, do dono do projeto, vai entregar um recibo para esse patrocinador, onde esse patrocinador vai mostrar para a Receita Federal e vai falar assim, ó, eu patrocinei um projeto de uma quantia de tantos por cento. Ah, legal, entendi. E o governo abate esse valor do pagamento do imposto de renda do empresário ou da pessoa física. Quer dizer, ele virou tipo um protagonista do tributo, né? Exatamente. Ele, em vez de destinar o pagamento da contribuição para o governo municipal, para o governo estadual ou federal, ele toma a decisão de onde esse dinheiro vai ser investido. Porque quando você paga para o governo, você não tem controle de onde o governo vai colocar esse recurso. E você escolhendo destinar para um projeto social, você sabe exatamente onde seu dinheiro está indo.
que é num projeto de teatro infantil nas escolas, que é num projeto de esporte para poder trazer mais crianças pro esporte, para tirar elas, enfim, da marginalidade, de outro lugar, ocupar as crianças, ou, enfim, poder trazer um projeto para um estudo de saúde muito Para a grande também. comunidade onde a empresa Sim, atua, com certeza. porque isso, de certa forma, é muito simpático até, né? Quando você tem uma empresa, de certa forma, as empresas meio que teriam uma obrigação de devolver para a sociedade algum tipo de atividade. Uhum. E eu até, assim, a gente percebe que muitas empresas tiram dinheiro do bolso por falta de conhecimento, né? E não se creditam de nenhum tipo de benefício tributário. Elas simplesmente vão lá, tiram dinheiro do caixa e Sim, pagam. E a lei de incentivo ela já pode trazer o benefício nas duas pontas, né? Primeiro que você pode ajudar socialmente e ainda pode ter o crédito por conta de uma renúncia fiscal dos exatamente. governos, né? A empresa não tira dinheiro do bolso, nesse sentido. Tá. E assim, quando olha para as empresas, né? Existe algum perfil ideal para a empresa utilizar esse tipo de lei? Quero dizer assim, uma empresa, porque a gente enxerga, Petrobras, é, os bancos, as grandes seguradoras, elas acabam se beneficiando muito desse tipo de uso de lei. Uhum. Mas às vezes você pega uma empresa mais regional, por maior que ela seja, né, mas ela não chega a ser uma empresa de um tamanho large corporate, mas uma empresa menor, uma empresa middle corporate, ela também pode, de alguma forma, acessar esse tipo de lei. Acessa. Como eu disse, a gente tem diversos tipos de leis, né? Tem a lei municipal, a lei estadual e a lei federal. Cada uma trabalha com um tipo de imposto. Então, a lei municipal trabalha com ISS ou IPTU. Então, a gente precisa trabalhar com empresas que paguem esses impostos. Uma empresa no âmbito federal, para trabalhar com a lei desculpa, para trabalhar com a lei estadual, ela tem que pagar o ICMS, porque é esse imposto que é abatido. Então, precisa ser uma empresa que venda produtos, né? E uma empresa no âmbito federal precisa ser uma empresa de lucro real. Então, precisa ser uma empresa que tenha um faturamento, né, que atinja um determinado tanto e que seja enquadrada no lucro real. Então, as empresas de lucro presumido ainda não podem participar da lei federal, elas não conseguem trabalhar com esse abatimento. Isso é algo que é conversado no governo para que possa também abraçar essas menores empresas, porque muitas delas têm interesse em patrocinar, em destinar, por mínimo que seja, porque é permitido, não tem um limite de valor, mas elas ainda não podem acessar a lei federal. Então elas têm que entender se elas podem acessar o ICMS e o ISS. Entendi. Então, por exemplo, é, uma empresa menor, mas que arrecada ISS, ela já poderia ter Pode. acesso a projetos municipais, por Sim. exemplo, né? E o percentual, Bruno, você sabe me dizer quais são os percentuais em cada uma das leis? Sei, na lei municipal é 20% do ISS ou 20% do IPTU. Na lei estadual é 3% do ICMS, tanto para a cultura quanto para o esporte. E na lei federal é 4% para a cultura e 2% para o esporte. E essas porcentagens, elas não são conflitantes entre si. Quer dizer, eu posso usar 3% para o esporte e 3% para a cultura, mas eu não posso usar 6% para o esporte. Isso. Eu sou obrigado a distribuir entre as duas leis. Exatamente. Tá? Agora, além dos incentivos fiscais, né? A gente sabe que existem alguns outros ganhos, né? Quais seriam os ganhos por uma empresa patrocinar projeto na área da cultura e na área do esporte? Bom, como você disse no começo, a gente tem muito claro na nossa memória que a Petrobras patrocina grandes projetos, que grandes bancos patrocinam grandes projetos. Isso é porque eles já entenderam qual é o impacto que patrocinar esses projetos traz para a empresa.
Dentro de um projeto também, a gente tem uma porcentagem de divulgação, que a gente precisa gastar com divulgação, que é do interesse do próprio dono do projeto, divulgar o projeto dele, que vai sair, vai ter uma corrida na cidade, ou vai ter uma peça teatral. E quando tem um patrocinador, né, que patrocina esses projetos, a gente inclui o nome desse patrocinador junto. Então a gente conecta a marca ao projeto. E você conecta imediatamente a marca à comunidade, à sociedade. Porque a sociedade entende que aquela empresa está investindo em um projeto que faz uma coisa muito legal para ele. Então, o pai de uma criança fala assim: poxa, essa empresa aqui está patrocinando uma peça teatral, que legal, eu vou poder levar meu filho para assistir uma peça de teatro. Ou, vai ter uma corrida, nossa, eu adoro correr, isso vai ser super legal, tá me motivando a ser mais saudável, ou acordar no domingo de manhã e correr, e você vê o nome daquela empresa. Então, além de todos os benefícios que a gente também não mostra nitidamente dos impactos que esses projetos têm na sociedade e que essa empresa também está associada por conta da marca, imediatamente na divulgação, isso faz com que as pessoas tenham outros olhos para essas empresas. Não é só mostrar a marca, né? Não é só É mostrar a você marca. ter a marca da empresa vinculada numa atitude, Exatamente. vinculada a um movimento, Isso. vinculada a alguma coisa que beneficie a sociedade. Exatamente. Isso é bom. E assim, uma coisa que eu percebo, que é muito comum, né, as pessoas falarem, é o que isso tudo desencadeia, porque muitas pessoas falam da renúncia fiscal, que o governo abre mão de um tributo, que isso poderia gerar uma construção disso ou daquilo, mas na realidade, quando você estimula uma atividade cultural, existe uma arrecadação em volta daquele projeto, porque as pessoas não vão ficar em casa, por exemplo, assistindo Netflix. Elas vão sair de casa. Então, elas vão fomentar os restaurantes, vão fomentar o estacionamento, o consumo de combustível, a relação social com amigos e parentes. Então, você tem um movimento social que você vai impactar, de certa forma, vários outros pequenos comércios que estão ali envolvidos, não diretamente, mas estão envolvidos de certa forma por causa da localização, né? Que você acaba realmente impactando. O estudo que tem sobre isso é que a cada R$ 1 investido através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, isso transforma em 1,59 para a economia do país. Então, além, é isso, de você estar tirando esse dinheiro de R$ 1, que eu disse, não é do bolso, é através de uma renúncia fiscal, toda a economia em volta da comunidade onde a sua empresa está estabelecida, ela está sendo movimentada. Então, é maior do que o dinheiro que você está investindo no projeto. E uma outra coisa que eu também percebo, já que a gente está falando aqui acho que a ideia aqui é muito provocar a consciência nas pessoas, né? Às vezes você fala de uma ação para aquele projeto. Fala-se também da renúncia de impostos que vai beneficiar um artista renomado, né? Só que a gente sabe que um projeto dessa magnitude, você tem centenas de profissionais envolvidos nessa operação. Eu queria que você dimensionasse um pouco como é que funcionam os bastidores, né, de um projeto desses, né? Acho que tua área é muito mais focada na cultura, então, lógico que eu acho que eu queria que você descrevesse um pouco mais a parte cultural. Fala para nós tudo que envolve, né? Porque às vezes a gente fala assim, pô, foi um vídeo de 1 hora. O que isso realmente tem de impacto? Quando a gente ouve nas notícias, né, que algum artista específico ganhou 5 milhões através da Lei Federal de Cultura. Aquele artista ganhou porque ele está sendo proponente daquele projeto, então ele fez toda a parte da inscrição do projeto, fez toda a planilha orçamentária, apresentou o projeto com toda a documentação, até que esse processo todo tenha feito com que o projeto fosse aprovado, e aí sim ele tenha feito a captação, conseguiu o dinheiro para fazer o projeto e efetivou esse aporte do patrocinador no projeto. Então, quando a gente ouve, fulano ganhou 5 milhões de reais,
Ó, tá vendo? Isso não faz sentido. Só que os 5 milhões de reais é pro projeto. Não é aquela pessoa que tá ganhando 5 milhões de reais na rubrica de ator ou na rubrica de diretor. Não é só aquela rubrica que tá ganhando 5 milhões de reais. 5 milhões de reais está indo em toda a pré-produção do projeto, na alimentação das pessoas, tá indo no iluminador que tá montando a luz, tá indo na costureira que tá fazendo o tecido da roupa que está sendo vestida, do figurino, da pessoa, da peça. Tá indo no contra-regra, que é a pessoa que organiza toda a parte do palco. Então, enfim, isso gera riqueza para, Muitas dependendo do famílias. projeto, mais de 50 famílias, direta e indiretamente. Quando você vai comprar, por exemplo, água pro ator que vai ficar com sede, você precisa dar água para as pessoas do seu trabalho. Você vai ali no mercado do lado do teatro ou do lado do espaço do ensaio, então você também está fazendo com que aqueles 5 milhões cheguem no dono da quitanda, no dono do mercadinho, ou no cara da barraquinha que está ali vendendo uma água de coco, por exemplo. Exatamente. Então esse dinheiro acessa muitas famílias. Você consegue compartilhar um caso de sucesso de uma empresa que investiu em cultura e teve um bom retorno? Você consegue explicar qual seria esse retorno que ela teve? Claro, tenho vários casos de sucesso que eu consigo compartilhar. Mas um deles que eu vi recentemente que eu achei muito legal e que, enfim, traz muito impacto para a sociedade foi a Shell, que abriu um edital para eles, porque assim, essas empresas que têm muitos recursos, né, e que já trabalham com isso, é muito difícil deles conseguirem filtrar todos os projetos que vão chegar para eles, porque os proponentes têm ideias que são sempre muito legais e querem apresentar para essas grandes marcas, porque sabem já que essas marcas patrocinam e acreditam nesse tipo de incentivo. Mas essas grandes empresas, elas normalmente fazem editais internos para poder filtrar o tipo de projeto. Então a Shell está fazendo hoje um edital que é para projetos de ações formativas para jovens do Centro-Oeste. Então já é algo bem específico que eles estão trabalhando. E, puxa, isso é muito legal. Imagina um jovem do Centro-Oeste vendo que uma empresa está realmente preocupada com ele, está querendo fazer algum tipo de atividade, incentivar atividades que realmente vão chegar nele e que ele vai poder acessar um curso de teatro, um curso de cinema, algo voltado para a gastronomia, toda a parte cultural, né? Livro, enfim, tudo isso. Descentralizou a riqueza, né? Exatamente. Então as empresas têm esse poder. E, enfim, é isso. São vários casos de sucesso, né? Eu acho esse especificamente muito legal. Um exemplo recente E bacana. muito legal. Bacana. E quais são os primeiros passos de um empresário interessado em patrocinar através de lei de incentivo? O ideal é que o empresário procure alguém que entenda desse processo, porque por mais simples que ele realmente seja, não tem burocracia, é muito tranquilo, é tudo aprovado pelo governo, são projetos que são. A gente precisa fazer uma prestação de contas muito exata, então são muitos olhos olhando para esse tipo de processo. Então ele não é um processo largado, de certa forma, ele é um processo que é muito bem gerido pelo governo, mas mesmo assim ele é um processo muito tranquilo. Só que de qualquer forma é interessante o empresário ir atrás de uma pessoa que entenda para poder checar se as informações básicas estão sendo realmente cumpridas. Então, se ele é um projeto que já foi publicado no Diário Oficial, se é um projeto que a conta do projeto já foi aberta, se o número da conta é um número certo que precisa ser depositado o dinheiro. Então, o ideal é ele procurar alguém que trabalhe e que faça no caso aqui, a captação, né? Que é fazer essa ponte entre o proponente e o patrocinador. E possa, de certa forma, né, escolher os projetos que estão aderentes Sim. à visão do empresário, né? Ou aquele assunto que ele entende que seja relevante, ou de repente o cunho social que ele quer atingir. Sim, com certeza. Na comunidade que ele está inserido, né? E como que é feita essa seleção dos projetos?
A empresa pode escolher livremente? Por exemplo, eu sei que existem uma infinidade de projetos aprovados, né? E que, infelizmente, nem todos acabam vingando, né? Não conseguem o patrocinador. E como é que isso funciona? A empresa tem liberdade? Explica um pouquinho como é que funciona essa busca por um projeto. Tem, a gente hoje tem o Diário Oficial, né, que tem todos os projetos aprovados. Eles são um pouco mais difícil de você procurar no Diário Oficial, tem que ter ali uns macetes para você conseguir achar. Mas o Brasil, ele tem um lugar que é da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é o Versalic, por exemplo. Lá você tem já algumas caixas de filtros e você consegue lá selecionar projeto de teatro no Centro-Oeste, tal data. E aí ele vai buscar alguns projetos de proponentes que já colocaram. Então lá você consegue acessar as informações, quem que é o proponente, Qual se o tem alguma assunto? captação, qual é o assunto, quais foram as coisas que ele escreveu, o objetivo, justificativa, enfim, esses pequenos detalhes. Então você consegue acessar os projetos que foram aprovados. Mas você também pode recorrer a essas pessoas que tenham conhecimento da comunidade para captar projetos também, para trazer ideias para a empresa de projetos que se enquadrem, né? Tanto no valor quanto no que a empresa quer e na realidade do momento da empresa. A Coruja patrocinou no ano passado, pela lei do esporte, um projeto da Copa TV Tribuna. E eu tive a oportunidade de participar e, assim, pô, isso faz É muito uma legal, né? diferença na vida dos estudantes, É, assim, de repente você pode estar estimulando alguém ali que vai ser um próximo campeão olímpico, né? com certeza. Então, você nunca sabe qual é o alcance que um evento desses pode Exatamente. gerar de A benefício. maior parte dos nossos atletas olímpicos hoje, eles vieram de projetos patrocinados através de leis de incentivo. Isso é muito, muito bom. E quais são os principais erros, né, ou medos que fazem os empresários desistirem, de investir? Porque eu sei que você acaba se relacionando com muitos empresários, até por conta de todo o fomento que a Coruja tem, e você tem oportunidade de discutir esse tema com os mais variados setores da economia, né? Indústria, comércio, serviço. Fala um pouquinho assim, é, o que que ainda gera medo no empresário dele poder mergulhar de cabeça nesse tipo de projeto e se enganjar em projetos que realmente transformem ele num protagonista do consumo do tributo. Eu acredito, assim, tem alguns lugares onde o empresário tem medo, né, nesse processo todo. Primeiro, por não conhecer o processo, então ele fica com um pouco de medo, né, porque é algo que ainda não foi trabalhado dentro da empresa dele, enfim. E é isso, é muito simples, mas, poxa, eu tô colocando ali R$ 200.000. Como é que eu vou tirar do meu bolso agora R$ 200.000 e pagar agora em novembro R$ 200.000 para essa conta bancária aqui, que essa pessoa tá falando, ela vai me entregar um papel, e aí no ano que vem, um imposto de renda, que eu vou ter o abatimento desse valor. Então, esse processo é um pouco estranho para ele, a princípio, né, no começo. Depois que ele começa a fazer, isso começa a se tornar mais simples. Acredito também que nesse sentido de você ter que tirar um dinheiro, ter um problema de caixa assim na empresa, né? Até o recurso ser abatido do seu imposto de renda. Então, você tem que colocar os 200.000 para poder receber só lá em março. Isso eu acredito que também seja uma questão. Mas é claro que Você depois tem que um você. fundo de caixa, vamos Isso, dizer, exatamente. você investe o dinheiro, vamos supor, você deposita no projeto em novembro para começar a fazer uso em janeiro. Quer dizer, Isso. você teria um certo desencaixe. Você tem um certo desencaixe, mas que depois você faz uma vez, começa o processo a virar uma. Enfim, ele engata o processo, né? Os R$ 200 que você já bateu, você tá colocando depois no final do ano de novo, e isso vira um processo simples. E acho também que esse lugar de falarem mal, terem as más notícias que correm pelo empresariado, pelo mundo empresarial, que, enfim.
esse 5 milhões vai direto para uma pessoa só, não vai para outra pessoa, essas pequenezas, assim. Ou quando você pega assim uma pessoa de má fé, aquilo reverbera e acaba atingindo exatamente. milhares de projetos que são bem-sucedidos, de pessoas sérias, né? E que infelizmente a gente sabe o que acontece, né? Em termos de burocracia, né? É, Você chegou a explicar um pouco, mas fala um pouquinho de cada uma das leis. Como é que funciona essa burocracia? Porque a gente sabe que tem regras para você poder reembolsar os tributos municipais, outras regras no tributo estadual e outras no federal. Eu sei que você não é contadora, mas de certa forma você vê um pouco de como que é essa parte mais burocrática, essa parte mais técnica. As leis elas trabalham diferente, de certa forma, sempre vai passar pelo governo, mas elas trabalham de forma diferente. Então, eu sei que a lei daqui de Santos é muito simples. Você pega toda a documentação que precisa, vai no Poupa Tempo, eles dão baixa e aí você acompanha o processo no sistema para ver se foi efetivado o processo e a empresa, sem precisar fazer nada, nem a parte da contabilidade, ela já começa a ter um abatimento nas guias do ISS ou na guia do IPTU. A lei de São Paulo trabalha mais ou menos da mesma forma, mas você precisa mandar a guia, você precisa mandar o aviso todo mês para que Para virem guias para virem separadas, guias né? separadas com Aí vem a guia para o depósito Isso. e vem a guia para o pagamento do recolhimento do tributo, né? E aí o ICMS também trabalha mais ou menos assim, mensalmente, que você precisa colocar. E a lei federal, ela trabalha com um recibo de mecenato. Então, dependendo também de como que é o pagamento de imposto de renda da empresa, né? Se é semestral ou se é tudo de uma vez só. Então, você recebe o recibo de mecenato do proponente, com todas as informações, assinado, tudo certinho. Depois ele no outro ano fiscal seguinte ele consome. Isso, ele consome. E ele guarda esse recibo e só no imposto de renda que ele precisa declarar. Doei tantos R$ 1.000 para um projeto cultural, esportivo, enfim. Agora, a gente sabe que, por exemplo, o depósito do patrocínio, ele é de um ano fiscal para outro, né? Só que as verbas, elas são limitadas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu vi uma vez você comentando que eh, a verba do município acaba no mês tal, a verba do estado mês tal, a federal. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão do timing que o empresariado tem para poder patrocinar e como que isso funciona. Isso também tem uma regra para cada lei, mas isso depende do quanto que a prefeitura, ou, enfim, no seu âmbito, né, municipal, estadual, federal, quanto que o governo entende que ele pode disponibilizar para isso. Então, o governo, no começo do ano, ele faz um cálculo para entender o quanto que ele vai liberar para que exista esse patrocínio através do recibo de mecenato e o abatimento do imposto. E aí ele determina um montante. E, dependendo da quantidade de patrocínios, esse montante, no momento que ele é atingido, chega no limite e isso fecha. Aqui em Santos, o ISS, os patrocínios, né, de Promify, Promicult, eles acabam antes do final do ano também, porque são muitos interessados, muitos projetos, e o que a prefeitura disponibiliza atinge no final do ano. O ICMS cultural, aqui no estado de São Paulo, é em setembro. O de esporte vai até julho. O da Rouanet, o da Lei Federal de Incentivo à Cultura, ele nunca foi atingido. Em nenhum ano, Nunca consumiu o tudo que limite. o governo libera para patrocínio. Tá, então, quer dizer, você tem uma liberdade de tempo, mas sempre tem que ficar de olho enquanto tem de Exatamente. disponibilidade de verba. Então, o Porque interessante é você. se a verba acabar primeiro, mesmo que aquele projeto tenha a sua aprovação, mas se não tiver a verba para Você aquele não ano, consegue. ele perdeu a possibilidade de patrocinar. Tá? É, como esses investimentos podem se conectar a outras estratégias da empresa, como o marketing, ou o ESG, né, o ODS, como que uma lei
do esporte ou da cultura, como é que ela vai impactar na minha empresa, nesses dois outros setores, que eu acho que também está muito em evidência hoje, né? Como é que O explica? setor o setor de marketing, como eu disse, a gente tem uma porcentagem dentro dos projetos destinada à divulgação do próprio projeto. E a gente consegue, o proponente, dono do projeto, consegue trabalhar com a empresa a quatro mãos para entender o que vai ser mais interessante para ele. Algum tipo de ativação diferente, aparecer um vídeo antes do espetáculo, colocar a marca nas cadeiras do espetáculo, ou num projeto de esporte, colocar a marca na camiseta. Então, a gente consegue trabalhar a quatro mãos para ver o que é mais interessante para a empresa. Postagens em redes sociais, enfim, entrevistas com pessoas do esporte. A gente também tem a conexão através, para os funcionários, através de doação de ingresso ou doação de camiseta para corrida. Tô falando nesses dois lugares assim só para ficar mais fácil de entender. Mas a empresa pode ter 200 camisetas da corrida de 1.000 pessoas que ela vai dar para as pessoas da empresa dela. E aí as pessoas não vão precisar pagar uma taxa para correr na corrida da própria empresa, entendeu? Patrocinada pela própria empresa. Quer dizer, eu gero benefício até para os meus funcionários, os meus colaboradores poderem também, de certa forma, se estimularem, ou com atividade esportiva, ou com algum evento cultural. Isso. Ah, E a ESG, porque a gente tem, né, esse plano da ONU, da gente atingir, e a gente consegue acessar várias metas através de projetos esportivos e culturais, até porque são metas que são sociais, né? Então, esses projetos sendo sociais, a gente consegue acessar e atingir essas metas e a empresa consegue pontuar, inclusive com essas metas atingidas. Então você pode ver, por exemplo, inclusão, educação. Isso. Quer dizer, o empresário ele vai fazer a destinação de um recurso que já era para recolhimento tributário, ele consegue destinar para um projeto que fica dentro da comunidade, ele consegue tirar um benefício de marketing em cima do próprio recurso, pode gerar benefício para o corpo colaborativo da empresa e ainda pontua em algumas questões ODS. Quer dizer, Não tem nada de ruim, né? não tem nada de ruim. Não tem por que não fazer. É só um efeito positivo atrás do outro, né? Então, fala um pouquinho, Bruna. O empresário que quer começar agora, né? A entrar nesse universo de consumir essas renúncias fiscais, né? O que ele precisa? Eu quero começar. Qual o caminho que eu sigo? O que eu faço? Qual é o meu primeiro passo? Ele precisa, a partir do momento que ele se organiza e entende que isso é uma prioridade dentro da empresa, ele precisa ir atrás de algum profissional que faça essa ponte, né, que é o captador, como eu disse, para que ele possa começar a efetivar de fato esses patrocínios. Achar projetos, definir todos os detalhes, saber a conta específica, fazer o contato com a contabilidade, fazer o contato com o financeiro, determinar os limites da empresa, para que ele possa começar a fazer esses aportes nas contas bancárias dos projetos e começar a efetivar esses projetos. E aí sim a gente chegar na área do marketing, enfim, e aí ir escalonando para os próximos passos. Quer dizer, liga para a coruja. Isso. Liga Boa. pra coruja que a gente resolve. Legal. Bruna, eu acho que fica por aqui. Eu já explorei bastante os temas. Eu sei que a gente, né, você e todo o time aqui da Coruja tem um carinho muito especial para essa pasta, né? Porque a gente sabe que isso faz um movimento do bem que assim é incomensurável, né? A Coruja mexe com tanto tema espinhudo como captação de dinheiro, parte tributária, Sim. né? RH, que é um tema também difícil de você às vezes controlar, tem a parte de cogestão administrativa, mas em particular quando a gente fala de lei de incentivo, isso acaba tocando o nosso coração porque você vê todo o efeito positivo que aquilo gera, né? Para muitas pessoas que, de certa forma, não alcançariam algumas
algumas possibilidades, né? Ou na cultura, ou no esporte, através da lei você vê aquele dinheiro chegando onde tem que chegar, né? Sim. Então, eu queria muito agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, todo o trabalhão que você teve aqui, né? De vir de São Paulo até para a gente poder gravar esse podcast e deixar tuas palavras finais aí para a gente poder concluir esse episódio. Não, eu quero agradecer. É sempre muito importante falar das leis de incentivo. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é da Maya Angelou, que ela diz assim: as pessoas nunca vão se lembrar do que você fez ou do que você disse, mas elas vão se lembrar de como você as fez sentir. E fazer patrocínio em projetos sociais faz com que as pessoas se sintam bem, se sintam abraçadas, entendam que as pessoas estão interessadas em também trabalhar para a comunidade. E o bem sempre atrai o bem, né? Quando você projeta o bem, as pessoas ao seu redor também começam a sempre sentir esse bem e também fazer o bem para as outras pessoas. Então é isso, muito obrigada mais uma vez pelo convite e que a gente possa ter muitos mais podcasts ainda, que seja muito próspero. Legal, boa. Valeu.